E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos e prontos para mais um vídeo super interessante. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, temos um tema muito importante e que merece toda a nossa atenção. Hoje, vamos falar sobre um assunto sério, a desigualdade social no Brasil. É um tema que afeta milhões de brasileiros todos os dias. A gente vai analisar os 10 estados brasileiros com os indicadores econômicos mais preocupantes. Vamos ver como esses números impactam a vida das pessoas. Vamos entender o que está por trás desses dados, os desafios de cada região e o que pode ser feito para mudar essa realidade. Vamos ouvir histórias reais de pessoas que vivem essa situação no dia a dia. Se você também está cansado dessa história de Brasil dividido, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para essa análise. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam se informar sobre esse tema crucial. Em 10º lugar, temos Alagoas, um estado no Nordeste brasileiro com índices de pobreza de cortar o coração. Apesar do turismo, a economia de Alagoas ainda depende muito da agricultura e dos serviços informais. Sabe como é? A renda per capita de Alagoas é uma das mais baixas do Brasil, e para piorar a situação, falta investimento em educação, saúde e infraestrutura. A gente precisa de políticas públicas eficientes e um compromisso de verdade com a população para quebrar esse ciclo de pobreza. Em 9º lugar, chegamos na Paraíba, que enfrenta muitos desafios de pobreza e desigualdade social. A seca castiga as áreas rurais, dificultando a produção agrícola e aumentando o desemprego. Na capital, João Pessoa, até que tem um certo desenvolvimento, mas não o suficiente para impactar todo mundo. A falta de industrialização em várias regiões limita as oportunidades de emprego. É como se o Estado estivesse tentando correr uma maratona com um dos pés amarrados. Em 8º lugar, temos Sergipe, o menor estado do Brasil em tamanho, mas com problemas gigantescos de pobreza e desigualdade. A economia sergipana depende da agricultura, da extração de petróleo e gás natural e do setor de serviços. A concentração de renda é gritante, principalmente nas áreas rurais. A falta de investimentos em infraestrutura e educação aumenta ainda mais a diferença entre ricos e pobres. O governo precisa olhar com mais carinho para esse estado, que tem um potencial enorme para crescer. Em 7º lugar, temos o Rio Grande do Norte, a Terra do Sol, conhecido por suas belas praias e paisagens deslumbrantes. Mas, infelizmente, também enfrenta sérias dificuldades com a desigualdade social, que afeta muitas comunidades. O estado investe em energias renováveis, como parques eólicos, e no turismo, que atrai visitantes de todo o mundo para suas dunas e praias. No entanto, o sertão sofre com a seca severa e a falta de infraestrutura adequada, dificultando a vida dos moradores. A economia do sertão é frágil, baseada principalmente na agricultura de subsistência e pequenas fazendas. Com altos índices de desemprego, muitos lutam para encontrar trabalho e sustentar suas famílias. A baixa renda per capita é uma realidade para muitos, vivendo em condições simples e muitas vezes precárias. O Estado é muito dependente do setor público, com muitos empregos vinculados ao governo. Essa dependência limita o crescimento de outras áreas, como a indústria e o comércio. É como se o Estado estivesse preso em uma armadilha, onde a falta de oportunidades perpetua o ciclo de pobreza. Sem conseguir se libertar da pobreza, muitas famílias enfrentam dificuldades econômicas persistentes, lutando diariamente para sobreviver. Em 6º lugar, chegamos ao Piauí, um estado com desafios estruturais profundos. O Piauí tem um dos menores PIBs do Brasil, o que se reflete na qualidade de vida da população. A economia depende da agricultura familiar e sofre com a seca constante.
A falta de investimentos em infraestrutura impede o crescimento econômico. Precisamos de políticas públicas eficientes para ajudar o Estado a superar seus desafios. Em quinto lugar, temos o Maranhão, um estado rico em belezas naturais, mas com altos índices de pobreza. A economia depende da agricultura, extração de madeira e minerais, atividades que, infelizmente, não garantem trabalho digno para todos. A falta de investimentos em educação, saúde e infraestrutura aumenta a desigualdade. É preciso um esforço conjunto para combater a pobreza e a desigualdade social. Investir em educação, geração de empregos e acesso a serviços básicos é urgente. Em quarto lugar, temos Pernambuco, um estado com uma economia diversificada, mas que ainda sofre com a desigualdade social. A riqueza está concentrada nas mãos de poucos, enquanto muitos lutam para ter uma vida digna. O litoral tem um certo desenvolvimento, mas o interior amarga índices de pobreza alarmantes. A seca castiga os agricultores e a falta de oportunidades faz com que os jovens migrem para as periferias. Precisamos de políticas públicas eficientes para promover o desenvolvimento social e econômico de forma justa. Em terceiro lugar, temos o Amazonas, um estado com uma riqueza natural gigante, mas que luta contra a pobreza e a desigualdade social. A riqueza gerada pela indústria de Manaus não chega ao restante do estado. O interior do Amazonas sofre com a falta de infraestrutura e acesso precário a serviços básicos. É preciso políticas públicas eficientes que promovam o desenvolvimento sustentável do Amazonas. Investir em infraestrutura, diversificar a economia e garantir acesso a serviços básicos são medidas urgentes. Em segundo lugar, chegamos ao Acre, um estado com sérios problemas sociais, principalmente a pobreza e a desigualdade social. A economia depende de atividades tradicionais, como agricultura e extração de madeira. A falta de diversificação econômica e a dificuldade de atrair investimentos impedem o desenvolvimento. A localização geográfica e a infraestrutura precária contribuem para o isolamento do estado. Investir em infraestrutura, educação e atrair empresas de outros setores são medidas cruciais para o desenvolvimento do Acre. Em primeiro lugar, infelizmente, temos Roraima, o estado mais pobre do Brasil. A economia é frágil e dependente do setor público, com falta de investimentos em outras áreas. A infraestrutura precária e a crise migratória da Venezuela pioram ainda mais a situação. Precisamos de medidas urgentes para minimizar os impactos da crise e promover o desenvolvimento sustentável. Investir em infraestrutura, fortalecer a segurança pública e garantir acesso a serviços básicos são essenciais para superar os desafios. Depois dessa viagem pelos 10 estados mais pobres do Brasil, onde testemunhamos de perto as dificuldades enfrentadas por tantas famílias, fica claro que a desigualdade social é um problema grave e urgente. Vimos crianças brincando em ruas de terra, sem acesso à educação de qualidade, e famílias lutando para colocar comida na mesa. Não podemos fechar os olhos para a realidade de milhões de brasileiros que lutam diariamente para ter uma vida digna. Trabalhadores em condições precárias, sem direitos básicos, e moradores de rua que são invisíveis para muitos. A pobreza e a desigualdade social não são um destino inevitável, mas o resultado de um modelo de desenvolvimento excludente. Um modelo que privilegia poucos e marginaliza muitos, criando um abismo entre ricos e pobres. É preciso um pacto pela justiça social, um compromisso coletivo para mudar essa realidade, investindo em políticas públicas eficazes que promovam a geração de empregos dignos, com salários justos e condições de trabalho adequadas, e acesso a serviços básicos como saúde e educação. Cobrar dos nossos governantes, apoiar projetos sociais que realmente fazem a diferença e disseminar informação de qualidade são atitudes que podem fazer a diferença.
Cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa luta por um Brasil mais justo e igualitário. Juntos podemos construir um futuro melhor para todos.